Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Nosso projeto Fica em Casa Aprendendo. Então, hoje nós vamos continuar abordando o tema propriedades coligativas. Na verdade, hoje nós vamos finalizar propriedades coligativas. De que forma? Nós vamos resolver algumas questões. Estou trazendo para vocês algumas questões de vestibular e nós vamos comentar essas questões, certo? Então, preste atenção, fiquem ligados e vamos lá. Então, propriedades coligativas, resoluções de questões. Mas, antes de iniciarmos as questões, vamos recapitular alguns tópicos sobre as propriedades coligativas. Então, propriedades coligativas. Verificam-se alterações de algumas propriedades do solvente. Quando a gente fala solvente, a gente está falando basicamente da água, provocadas pela adição de um soluto não volátil quer dizer que não passa para o estado de gasol com facilidade, a este solvente. Essas alterações dependem apenas da quantidade de partículas do soluto que foi adicionada ao solvente, ou seja, o efeito coligativo ele depende exclusivamente da quantidade de soluto que a gente adiciona ao solvente. Não da sua natureza, mas apenas da sua quantidade. Ou seja, quanto mais soluto adicionarmos ao solvente, maior será o efeito coligativo. Quais são essas propriedades, turma? São 4 propriedades. Tonoscopia, que está relacionada com a diminuição da pressão máxima de vapor. Ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição. Crioscopia, a diminuição da temperatura de congelamento de uma solução. E a pressão osmótica. A pressão osmótica ou osmose é o movimento natural do solvente da solução mais diluída para a solução mais concentrada. Isso através de uma membrana semipermeável. Então, essas são as 4 propriedades coligativas. Mais uma vez, elas dependem única e exclusivamente da quantidade de soluto que adicionarmos ao solvente. Show? Então, vamos às questões. Bom, primeira questão. Com referência aos pontos assinalados no diagrama de fases, o diagrama de fases, turma, é um gráfico que vai mostrar as condições, os 3 estados físicos daquela substância. Quais são os estados físicos? Sólido, líquido e gasoso. Então, com referência aos pontos assinalados no diagrama de fases, pode-se afirmar que, então você observa no gráfico que nós temos 5 pontos marcados, 5 pontos definidos. Vamos às alternativas. Letra A. No ponto 3, coexistem somente as fases líquidas e sólidas. Olha só, no ponto 3, nós temos a combinação das 3 linhas. Nós temos o encontro das 3 linhas, ou seja, no ponto 3, coexistem as 3 fases e não apenas 2, como a alternativa está dizendo. Na verdade, o ponto 3, turma, é chamado de ponto triplo, porque são as condições de temperatura e pressão para a coexistência dos 3 estados físicos da matéria. Então, não está correta. Letra B. O ponto 1 só existe, no ponto 1 só existe a fase de vapor. O ponto 1, essa região que aparece aqui do ponto 1 é a região sólida. Então, na verdade, o ponto 1 se refere ao estado sólido. Na sequência, eu tenho estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Letra C. No ponto 4, coexistem as fases líquida e vapor. Correta. Então, o ponto C está na barreira que divide o estado líquido, a região líquida, da região gasosa. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos comentar a letra D. No ponto 2 está localizado o ponto triplo. Não é o ponto 2, turma, é o ponto 3. Letra E. No ponto 5 está localizado o ponto triplo. Não, o ponto triplo está no ponto 3, certo? Então, a alternativa correta é a letra C. Show. Próxima questão. No diagrama de fases da água, mais uma vez, diagrama de fases é aquele gráfico que vai mostrar as 3 fases da matéria.
sólido, líquido e gasoso. No diagrama de fase da água, as temperaturas TA e TB são respectivamente. Então, nós temos no eixo X, que é o eixo da temperatura, nós temos duas temperaturas determinadas, ponto TA e ponto TB. E observe que no eixo Y, que é o eixo da pressão, está marcado o valor de 760 milímetros de mercúrio. É a pressão aqui ao nível do mar. 760 milímetros de mercúrio é o mesmo que 1 atm. Então, vamos lá. Letra A. Os pontos normais de fusão e ebulição. Ou seja, TA é o ponto de fusão e TB é o ponto de ebulição. Vamos ver aqui, combinando a região, combinando a fronteira, observando que o ponto está justamente na fronteira entre a região sólida e a região líquida. Então, esse ponto realmente está mostrando a mudança do estado sólido para o estado líquido. Então, o ponto TA é o ponto de fusão. E o ponto TB? O ponto TB está na linha que divide a região líquida da região gasosa. Realmente, TB é o ponto de ebulição. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos comentar a letra B. Pontos normais de ebulição e fusão. Não. TA é o ponto de fusão, TB é o ponto de ebulição. Letra C. Pontos de sublimação e fusão. Também não. Então, aqui a alternativa correta é a letra A, porque está mostrando a passagem de sólido para líquido, que é a fusão, e a passagem do estado líquido para o estado gasoso, que é a ebulição. Próxima questão. As soluções apresentam um conjunto de propriedades conhecidas como coligativas. Tais propriedades não podem ser observadas. Observe que está em destaque. Não podem ser observadas na situação seguinte. Ou seja, dentre as alternativas, qual que a gente não vai observar o efeito coligativo. Letra A. Adição de etileno glicol aos radiadores dos carros para evitar o superaquecimento da água de refrigeração em regiões de clima quente. Olha só, existe um componente no carro chamado de radiador. Lá existe um líquido, é adicionado um líquido. Esse líquido tem como função fazer o resfriamento do motor, ok? Fazer o resfriamento do motor. Só que o motor ele alcança temperaturas acima de 100 graus Celsius. E se a gente colocar apenas água como o líquido do radiador, a água vai ferver a 100 graus Celsius. Então, quando passar de 100, eu vou ter o estado de vapor, não vou ter o líquido. Então, na verdade, a gente não deve colocar água, a gente coloca uma outra substância, que essa substância está baseada no etileno glicol. O etileno glicol, quando misturado com a água, faz com que a água tenha uma temperatura de ebulição mais alta, mais elevada, certo? Então, na letra A, eu vou verificar o efeito coligativo. Então, não é a nossa resposta. Vamos para a letra B. Liberação de energia térmica quando se misturam hidróxido de sódio e água a 1 atm e 25 graus Celsius. Liberação de energia térmica é termoquímica. Então, quando a gente mistura, quando a gente faz a combinação de substâncias, pode acontecer a liberação de energia, aí eu vou ter um aumento da temperatura, ou uma absorção de energia, aí eu vou ter uma diminuição da temperatura. Isso que eu estou falando não tem nada a ver com as propriedades coligativas. Como não tem nada a ver, a resposta é a letra B. Vou comentar mais uma. Emprego de membranas para transformar água salobra em potável. Ou seja, água salobra é aquela água rica em sais. Água potável, pode ser água mineral, é água perfeita para o nosso consumo. E ela é perfeita, dentre outros motivos, porque eu tenho uma quantidade de sais muito baixa. Para eu retirar esses sais, tornar a água salobra em água potável, eu vou usar a osmose reversa. E a osmose é uma propriedade coligativa.
Então, por isso que letra C não é a resposta. Letra D, introdução de um componente não volátil para diminuir a taxa de evaporação do solvente. Ou seja, evaporação, passar do estado líquido para o estado gasoso. E isso gera uma pressão. Então, eu estou falando na letra D do efeito coligativo chamado de tonoscopia. E quando eu adiciono um soluto não volátil, eu vou realmente diminuir essa evaporação. Então, a letra D é uma propriedade coligativa. Letra E, a adição de etileno glicol aos radiadores dos carros para evitar o congelamento. Na letra A, nós falamos do superaquecimento. Na letra E, estamos falando do congelamento da água de refrigeração em regiões de clima muito frio. Sim, a adição do etileno glicol, além de elevar a temperatura de ebulição dessa solução, água mais etileno glicol, também vai diminuir a sua temperatura de congelamento, seu ponto de congelamento. Então, dentre as alternativas, aquela que não está relacionada aos efeitos coligativos é a letra B. Ok? Mais uma, turma. Em um mesmo local, a pressão de vapor de todas as substâncias puras líquidas, letra A, tem o mesmo valor, a mesma temperatura. Então, se estamos à mesma pressão, se vamos estar à mesma pressão, então nós teremos o mesmo valor, né, a mesma temperatura. Ou seja, nós vamos ter o efeito coligativo chamado de tonoscopia igual, se estiver à mesma temperatura, certo? Tem o mesmo valor nos respectivos pontos de ebulição, de congelamento? Não, porque aí vai variar de substância para substância. Tudo bem? Então, resposta correta, letra A. Dada as seguintes soluções aquosas, turma. Então, nós temos aqui 5 soluções aquosas. Primeira, uma solução 2 mol por litro, né? Molaridade, concentração, quantidade de matéria, quantidade de soluto, 2 mol por litro de C12H22O11, ou seja, sacarose, açúcar. 2 mol por litro de HCl, né? HCl é um ácido. 2 mol por litro de C6H12O6, é a glicose, um outro tipo de açúcar. 2 mol por litro de KNO3, ou seja, nitrato de potássio. E solução 5, 2 mol por litro de sulfato de amônio. Ok? Bom, qual apresenta a menor pressão máxima de vapor? Bom, menor pressão máxima de vapor, ou seja, aquela que vai ter mais dificuldade de passar do estado líquido para o estado gasoso, o estado de vapor. Esse é o efeito tonoscópio, tudo bem? Bom, como a gente deve proceder para encontrar a solução, encontrar a resposta? Olha só, a propriedade coligativa, inclusive a tonoscopia, ela depende da quantidade de soluto dissolvido. Se você olhar assim, bom, todos têm 2 mol por litro. E agora? Bom, mas tem o seguinte, nós temos substâncias, solutos não iônicos e solutos iônicos. O soluto não iônico, e aqui nós temos 2 casos. O primeiro, que é a sacarose, e o terceiro, que é a glicose. Eles são não iônicos, ou seja, eles são moleculares. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se colocarmos 2 mol dessa substância molecular em água, ou seja, quando formar a solução, nós teremos 2 mols dessa substância, certo? Não há dissociação, separação dos componentes da estrutura. No entanto, por exemplo, no HCl, a solução 2, o HCl, quando dissolvido em água, o ácido clorídrico, HCl, quando dissolvido em água, ele vai sofrer uma separação. Então, ele vai se separar em H+, Cl-, ou seja, eu vou ter 2 partículas. Eu adicionei 1 de HCl e em solução eu vou ter 2. Portanto, olha só, 12 mols de HCl, quando dissolvido, gera 4 mols, porque eu vou ter 2 partes. 2 vezes 2, 4. Ok? Olha só, o quarto.
O KNO3, nitrato de potássio, é um sal. E esse sal, quando dissolvido, também vai se separar em duas partes. O íon potássio, K+, e o íon nitrato. Então, 1 gera 2. Se eu adicionei 2 mols, eu vou ter em solução 4 mols. No quinto, eu tenho o sulfato de amônio. E o sulfato de amônio ele se dissocia em 3 partes. 2 é o amônio e uma parte é o sulfato. Então, 1 gera 3. Se eu adicionei 2 mols, eu vou ter ao final 6 mols. Então, na quinta solução, é a solução que eu tenho maior quantidade de soluto. Então, é lá que eu vou ter o maior efeito coligativo. Resposta, letra E. Próxima questão. Uma das formas de se conseguir cicatrizar feridas, segundo a crença popular, é a colocação de açúcar ou pó de café sobre elas. A propriedade coligativa que melhor explica a retirada de líquido pelo procedimento descrito, favorecendo a cicatrização, é estudada pela... Olha só, turma, quando acontece um ferimento e dias depois ele está cicatrizado, você observa que a região ela fica seca, ou seja, ela perdeu o líquido. E que líquido foi esse? Água. Então, houve a retirada de água daquela região. E onde eu tenho? E qual é a propriedade coligativa? Que eu vou ter o movimento de líquido, o movimento dissolvente de uma região mais diluída para uma região mais concentrada. É justamente a osmose. Então, letra A, osmometria ou osmose, certo? A osmose é o movimento espontâneo do líquido da solução mais diluída para a solução mais concentrada. Bom, as substâncias que ocorrem na natureza encontram-se normalmente misturadas com outras substâncias, formando misturas homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas, ao contrário das heterogêneas, podem ser confundidas na aparência com substâncias puras. Uma forma de diferenciar as misturas homogêneas de substâncias puras é determinar as propriedades físicas do sistema em questão, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e condutividade elétrica. Considerando esse fato, as seguintes afirmativas em relação à água do mar estão corretas, exceto, ou seja, qual é aquela alternativa que está errada. Então, aqui nós temos 3 afirmativas corretas e uma errada. Primeiro, a densidade da água do mar é maior que a densidade da água pura. Sim, a água do mar é mais densa, entre aspas, mais pesada do que a água pura ou água potável. Vou pular para a letra C. A água do mar contém compostos iônicos e moleculares dissolvidos. Sim, a água do mar, na verdade, é uma grande mistura de substâncias. Eu tenho diversos sais, compostos iônicos e também substâncias moleculares. Letra D. A água do mar congela numa temperatura inferior à da água pura. Quer dizer que isso é verdade. A água do mar ela vai congelar numa temperatura muito abaixo do que 0 graus Celsius. Tudo bem? Então, nossa resposta correta é a letra B. A água do mar tem pressão de vapor superior à da água pura. Ok? Então, mais uma questão rapidinho. Certas propriedades físicas de um solvente, tais como ebulição e solidificação, são alteradas quando nela dissolvemos um soluto. Nós queremos saber aqui a ordem crescente, a ordem crescente de abaixamento da temperatura de solidificação. Então, a ordem crescente. Se a gente observar, só um minuto. A solução que apresenta a maior quantidade de soluto é a solução 3. E aí nós temos a ordem 3, 1, 2 e 4. Então, essa seria a ordem crescente de abaixamento da temperatura de solidificação dessa solução. Tudo bem, turma? Vamos recapitular. As propriedades coligativas elas dependem única e exclusivamente da quantidade de partículas dissolvidas no solvente, formando a solução. E essas propriedades são 4.
o abaixamento da pressão máxima de vapor, a elevação da temperatura de ebulição, o abaixamento da temperatura de congelamento e a osmose. Tudo bem? Espero que tenham gostado e até a próxima.